Olá pessoal, tudo bem? Trago aqui mais uma aula de Excel. Nessa aula vamos mostrar como criar tabela dinâmica a partir de fórmulas, né? Então como que eu faço para criar essas tabelas por fórmulas utilizando uma nova função do Excel, que é a função pivotar. Então nós temos essa função que vai nos ajudar a criar essas tabelas dinâmicas a partir de fórmulas. Mas antes de a gente iniciar, eu gostaria de pedir aí a gentileza de vocês, se ainda não forem inscritos em nosso canal, que se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem com os amigos se possíveis, deixem comentários, sugestões, feedbacks, nos ajudem a levar o conhecimento aí ao maior número de pessoas possíveis. Que neste caso, a interação de vocês é que nos ajudam a trazer aí esses conteúdos e informações que sejam relevantes para o dia a dia de vocês. Então, conto com a colaboração de vocês, curtindo, se inscrevendo e deixando aí comentários e feedbacks no vídeo. E vamos aqui à nossa aula. Essa planilha ela vai ficar disponível na descrição do vídeo, um link para vocês poderem fazer o download e aí praticar, testarem aí essa ferramenta, essa nova função que nós estamos aqui mostrando e apresentando para vocês. Observem que eu tenho aqui uma base de dados, essa base de dados é uma base de dados de vendas, onde eu vou ter todas as informações, por exemplo, do mês, região, categoria, frete, preço, quantidade total e forma de pagamento. Essa base de dados ela está formatada como tabela. Como é que eu sei que ela está formatada como tabela? Porque quando eu clico aqui no meio dela, aparece aqui a guia designer da tabela. Então ela tem aqui a guia designer da tabela. Se a de vocês não estiver formatada como tabela ou vocês forem utilizar alguma base que não seja uma tabela, eu dou a dica sempre de formatar, porque isso facilita na hora de utilizar os dados. Para fazer essa formatação, basta eu clicar aqui em qualquer local da tabela, pressiono o Ctrl T para selecionar a tabela toda. Selecionou toda a tabela, vem aqui na página inicial, aí nós temos o grupo estilos, e aí tem o botão de formatar como tabela. Vocês vão escolher um desses formatos aqui, e aí ele vai perguntar se tem cabeçalho, deixa sim o cabeçalho marcado, porque essa primeira linha é de cabeçalho, e dá um OK. Aí ele vai formatar ela como tabela. Uma vez que tiver formatada como tabela, eu tenho aqui a guia designer da tabela. E aí eu posso até, inclusive, ó, colocar um nome para essa tabela. Eu posso chamar ela de base e dou um Enter, olha lá. Então eu dei o nome de base para essa tabela, isso vai nos ajudar. Como que eu vou fazer essa análise? Da forma tradicional, nós podemos criar uma tabela dinâmica. Então eu venho aqui no inserir, tabela dinâmica, da tabela intervalo. Observe que ele já reconheceu que a nossa tabela se chama base. E eu vou criar ela numa nova planilha. Dou um OK. Pronto, eu já tenho aqui a tabela dinâmica. E aqui do lado eu tenho os campos disponíveis para que eu possa fazer a minha análise. Até aqui, muita gente já utiliza o recurso de tabela dinâmica, é um recurso muito utilizado, né? Tabela dinâmica ou pivot table, né, em inglês. Eu posso então fazer a minha análise. E eu vou mostrar quais são as vantagens e desvantagens de fazer a tabela dinâmica convencional ou fazer ela através de fórmulas. Essa é a convencional que a maioria das pessoas conhece. Então, por exemplo, eu posso fazer uma análise de cada categoria, aí eu pego a categoria, ó, e puxo ela aqui, cliquei aqui em cima, ó, clica na palavra categoria e arrasta aqui para a linha. Então eu já tenho aqui minhas categorias e por região, e aí eu puxo a região aqui para as colunas, ó. Então eu tenho categoria e região. E aí eu posso pegar o total e jogar aqui nos valores. Pronto, ó, dessa forma ele já somou os valores aqui por categoria e região. Até aqui sem muitos segredos, né? Para quem já utiliza a tabela dinâmica no dia a dia, aqui tranquilo. Porém, eu quero criar essa mesma tabela, só que em forma de fórmula, utilizando fórmula. Vou criar ela aqui ao lado da minha base. Que aí como é que eu faço aquela mesma tabela, só que como fórmula, né? Com fórmula. Eu venho aqui e faço igual pivotar, que aí é a nova função do Excel. No caso aqui eu estou utilizando o Excel na versão 365, que é a versão de assinatura. Vocês precisam verificar se essa função já está disponível na versão que vocês estão utilizando, senão é só aguardar
ou atualizar o pacote Office para vocês terem essa função. Então, a função pivotar, a primeira coisa que ela nos pede é os campos de linha, o que eu quero que fique nas linhas. Nesse caso, nas linhas, eu quero que fiquem as regiões, ponto e vírgula. Os campos de coluna, nas colunas eu quero a categoria, ponto e vírgula. Os valores que eu vou utilizar nessa análise, no nosso caso, o total. Cliquei aqui no total, ponto e vírgula. E aí a operação que eu quero que ele faça. No nosso caso, a soma. Então vou colocar aqui soma, fecho parênteses e Enter. Pronto, olha lá, observem que ele fez a soma para nós. Ah, mas ficou diferente da tabela anterior, da tabela dinâmica. Ah, ok, porque ó, eu tinha colocado as regiões na coluna e as categorias nas linhas. Não tem problema, basta eu vir aqui na minha fórmula, aqui ó, que está no canto pivotar, e aí eu inverto aqui ó. Então eu pego essa parte aqui que é a base e coloco ela depois, né? A região depois da categoria. Então eu tenho, ó, base, categoria, base, região. Então a categoria eu quero que fique na linha, a região na coluna, os valores e a soma. Pressiono Enter e pronto, ó. Observem que ele já criou aqui para nós a tabela. Posso selecionar e formatar os valores. Então até aqui a pessoa fala assim, ah, ok, fiz também com fórmulas, né? Então eu poderia até criar uma outra tabela aqui embaixo, por exemplo, formas de pagamento por região. Então eu posso fazer igual pivotar. O que eu quero em linhas? Eu quero as regiões, ponto e vírgula. O que eu quero nas colunas? As formas de pagamento, ponto e vírgula. Os valores, no caso aqui o total, ponto e vírgula, a operação. Eu quero uma soma. Fecho parênteses e Enter. Pronto. Dessa maneira eu já tenho aqui as formas de pagamento por região. Olha lá, eu tenho os valores que eu estou recebendo aí de cada região, né, de acordo com a forma do que eu tenho, né, de pagamento. Então, fizemos aqui uma tabela usando fórmula, no caso aqui a fórmula do pivotar. E o legal é que se por acaso aqui eu já colocar alguma forma de pagamento nova, uma nova categoria ou uma nova região, automaticamente ele atualiza a minha tabela. Por exemplo, se eu viesse aqui ó, na minha base e incluísse, vamos supor, a opção de débito. Então eu venho aqui e coloco débito e Enter. Pronto, ó lá. Observem que ele já criou a coluna do débito. Então ele já atualiza automaticamente. Diferente da tabela dinâmica. Porque se eu faço isso na tabela dinâmica, aí eu preciso ir lá em análise de tabela dinâmica e pedir para atualizar os dados da tabela dinâmica. Porque ele não faz a atualização de forma automática, já direto. Eu tenho que ir lá e acionar a atualização. Essa seria uma das vantagens se eu utilizo uma fórmula ao invés da tabela dinâmica. Que seria essa opção de criar já automaticamente, fazer automaticamente a atualização, ok? Então, deixa eu desfazer aqui. Outra vantagem. Se eu venho aqui na minha tabela dinâmica e eu quero criar um gráfico, por exemplo, só das categorias e o total geral, muita gente faz isso. Seleciona aqui a categoria, seleciona o total geral e aí vai lá no inserir, gráfico e pede para fazer o gráfico. Mas observem que como se trata de uma tabela dinâmica, ao selecionar, se eu peço para inserir, ele não vai pegar só os dados aqui da categoria e o total geral. Ele vai pegar tudo. Ele vai pegar as categorias e as regiões. Ele vai criar um gráfico de todos os dados da tabela dinâmica. E isso é uma coisa que muita gente tem um certo problema, porque às vezes tem que ficar criando várias tabelas dinâmicas. Já na nossa tabela aqui, se eu pegar, por exemplo, as categorias, segurar o Ctrl e selecionar aqui os totais, ó, eu posso ir lá no inserir, gráfico de colunas e pronto, ó. Observem que ele vai criar o gráfico normalmente, sem a necessidade o quê?
de eu ter que ficar fazendo várias tabelas, uma para cada categoria, ou se eu quisesse fazer um gráfico para cada região, eu também consigo, porque basta eu selecionar aqui, ó, as regiões, selecionar as categorias e a região que eu quero. Por exemplo, vou fazer um gráfico para o Nordeste. Então selecionei aqui, ó, as categorias e selecionei os valores da região Nordeste. Quando eu for lá no inserir gráfico e pedir um gráfico de colunas, pronto, ó, eu já tenho aqui os meus totais para a região Nordeste. Então, a vantagem da gente estar utilizando também essa parte de fórmula seria isso. Eu conseguir criar criar cálculos automaticamente. Outra coisa também que isso nos ajuda, a função pivotar, né? Que a função, ela vai nos ajudar, no caso de fazer cálculos. No nosso canal nós até temos alguns exemplos e aulas sobre isso, que era utilizando a função soma-Cs, que era quando eu tinha que somar os valores pela categoria e região, que a gente tinha que aplicar 2 critérios dentro do soma-Cs e ainda travar os intervalos para poder arrastar. E depois eu ainda tinha que fazer a soma do total final. E vejo que aqui nesse caso da função pivotar, ela já faz de forma automática, ok? Pessoal, então, essa foi a nossa aula, a nossa função. Pratiquem, testem ela, né? Apliquem aí no dia a dia de vocês, porque a nossa intenção é criar conteúdos que sejam úteis para vocês no dia a dia. Então, deixem aí no comentário o que vocês acharam, se é uma função interessante, se vocês já possuem essa função, né? Se dá para estar utilizando ela. Nos ajudem, né? As dúvidas de vocês, os comentários e feedbacks é o que nos ajudam aí a continuar criando esses novos conteúdos que sejam relevantes para vocês. Então, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos se possível. Muito obrigado, valeu e até a próxima!